E a gente começa... Tu precisa chegar para a gente iniciar? Já precisa, né? Pronto? Pronto, acho. Pessoal, nós tivemos um pequeno probleminha técnico, nós precisamos fazer alguns ajustes aqui no áudio, na conexão aqui com o Caio, certo? Então, retornando aqui o nosso bate-papo. Vou me apresentar, que eu não me apresentei. Eu me chamo Mariana Menezes, eu sou engenheira agrônoma, faço parte aqui da diretoria técnica do Senar. Eu não tive a oportunidade de fazer parte do programa CNA Jovens. Porém, o Senar participou grandemente da minha formação profissional, né? Eu tive a oportunidade de ser instrutora, hoje sou funcionária da casa, então eu destaco aqui a grande relevância para o crescimento profissional pessoal das ações do Senar, na vida dos profissionais, né? E sem contar com o que a gente faz com o homem do campo, certo? Eu vou voltar aqui à fala para o Caio, acredito que grande parte dos ouvintes, eles ainda continuaram, ou então nós temos novos ouvintes aqui, com os ajustes que ocorreram. Voltando aqui para nossa banca, né, que são os participantes do atual programa do CNA Jovem, dos egressos, e principalmente o Caio que foi o destaque nacional na 4ª edição do CNA Jovem. Caio participou do CNA Jovem aqui no ano de 2020 e 2021. Ele é zootecnista, ele foi técnico de campo do segmento de avicultura em Santana do Acaraú, não foi, Caio? No município de Santana do Acaraú. E o Caio voou. Ele não está mais aqui residindo no estado. E então, Caio? Pois é, Mari. Como a Mari falou que não participou do programa, foi porque ela não quis, tá? Porque a idade ela teria. Falando um pouco. Escute sim. Pois bem, a Mari não participou do programa porque ela não quis, tá? Porque a idade ela teria para ter participado. Em relação ao programa, vocês conseguem me ouvir? Tá bom. Só aguardar aqui um instantinho o retorno do Caio, para o Caio continuar a pauta dele. Vocês estão me ouvindo? Pronto. Então, programa CNA Jovem, como a Mari colocou, eu participei da 3ª e da 4ª edição do programa CNA Jovem. Lá na 3ª edição, que foi 2018, 2019. 2018, 2019, eu cheguei apenas à etapa estadual, mas eu entendi no programa uma possibilidade muito grande de crescimento profissional e como liderança. Tendo em vista que o programa trabalha muito bem tanto o soft skill, que são ali habilidades comportamentais, e também hard skill, desenvolvendo ali habilidades técnicas. Então, eu persisti e na 5ª edição, que aconteceu em 2020 e 2021, logo na pandemia, eu participei novamente do programa e lá eu consegui ter um êxito muito grande e eu fiquei entre os destaques a nível nacional. Tivemos 5 destaques a nível nacional e eu fui um desses 5 destaques com mais de 3.740 jovens participando. O programa CNA Jovem é um programa bem interessante, é um programa longo, extenso, com a carga horária bem robusta, e que ele busca desenvolver os jovens, identificar, captar e desenvolver esses jovens com base na resolução de desafios complexos reais. Então, ao final do programa, ele não tem que entregar uma apresentação no PowerPoint. Ao final do programa, ele tem que, de fato, mostrar e exibir como que ele conseguiu mudar a forma de pensar e agir de pessoas e ou instituições. E, a partir disso, gerar benefício para aqueles agricultores, para aqueles produtores rurais, para aquelas instituições que são envolvidas com o meio rural. Então, Mari, a partir disso,
Eu consegui ter um destaque, consegui mostrar a relevância e o entusiasmo para diversos jovens de como que um trabalho de liderança com foco no engajamento e no desenvolvimento consegue trazer um incremento, não apenas para aqueles produtores e beneficiários atingidos, como também para o líder que está em seu processo de desenvolvimento. Para os participantes do Ceará que estão na sexta etapa, na sexta edição do programa, eu desejo ali que, de fato, se dedique, de fato, estejam dispostos a pagar o preço, que, de fato, estejam engajados em estar no programa com o propósito único de mudar a realidade daqueles produtores que ele busca trabalhar. O programa CNA Jovem é um programa de desenvolvimento, não é um programa de capacitação. É um programa que busca fazer com que você desenvolva o seu espírito de líder a partir de um desafio real, onde você vai lá na sua localidade, na sua cidade, e atue ali, sem nenhum tipo de patrocínio, sem nenhum tipo de recurso financeiro para isso, apenas com o seu propósito e a vontade, o interesse de mudar a realidade daquelas pessoas, Mari. Essa é uma realidade de um programa CNA Jovem que é vivencial e transformador na vida de inúmeros jovens, atingindo aí mais de 8 mil jovens em todo o Brasil. Acredito que poucos profissionais no país de estar nos dois lados. Você engatilhou aqui, participou de 2 edições estaduais, persistiu, foi para 2 edições nacionais, né, tendo um destaque na 4ª edição, né, sendo um dos destaques dentro do CNA Jovem. Eu queria que você falasse agora da perspectiva de, dentro do CNA, dentro do Senar Central, nós como Senar, o que é que o programa busca, o que é que ele quer identificar, qual é o perfil daquele destaque nacional, porque, sem dúvida, você é fruto do que o programa é, CNA Jovem, né? Você está um profissional de ponta aí no mercado de trabalho contribuindo com o agronegócio do país. Então, eu queria que você agora, como um articulador que participou das articulações aqui das ações do CNA Jovem, o que é que, para que inspire os participantes dessa edição, o que é que está sendo procurado? Quem vai ser o destaque? Como é que essa é pessoa também e é profissional também? Não dá para quebrar esse elo de a pessoa, o pessoal, a personalidade e o profissional. O elo não é quebrado, não é porque a pessoa é um excelente profissional e não for carregado de bons valores, não dá. Então, acaba que sendo um conselho, dicas, né, para os participantes aqui dessa nova edição. O que você acredita que vai ser, como é que vai ser falado esse novo jovem destaque, né, nacional? Interessante, né? Lá na 4ª edição, quando eu fui destaque, logo depois de 1 ano, mais ou menos, eu recebi uma proposta de integrar o time da coordenação lá na CNA. Então, eu passei lá um período como colaborador da CNA e eu estive do outro lado, né? E lá a gente tem um objetivo muito claro de identificar esses jovens e fazer com que eles estejam aptos a ocupar posições de liderança. Então, quando você me fala, Caio, qual que é o perfil buscado no CNA Jovem? Hoje eu não estou mais na CNA, estou até em outro estado, estou em Minas, em uma outra vertente, em um outro formato de trabalho, mas envolvido também nesse contexto de liderança, até preparando um projeto bem bacana aqui para a empresa que eu estou engajado atualmente em Minas Gerais. Mas dentro de um processo de desenvolvimento de liderança, se busca muito que esses profissionais estejam aptos a ocupar posições de liderança. Hoje, aí no Ceará, a gente tem o nosso presidente, Amilcar Silveira, que está fazendo um trabalho extraordinário, um excelente articulador político, uma visão empresarial bem interessante, que está potencializando o agro cearense. Mas daqui a 50 anos, talvez o Amilcar não esteja ali, não esteja dentro de um contexto que ele vai conseguir
conduzir todas essas atividades. Então, daqui a 50 anos, nós vamos precisar de novos líderes. Amanhã, nós vamos precisar de novos líderes. E esses jovens devem estar qualificados, treinados, capacitados para ocupar essas posições de liderança. Não adianta você querer, de uma certa maneira, colocar o jovem em uma situação, muitas das vezes, que ele não tem essa potencialidade de assumir um cargo de liderança. Se ele tiver preparo, se ele for buscar atrás de uma experiência que vai fazer com que ele tenha essa potencialidade de assumir posições de liderança, com certeza, com o tempo, ele vai adquirir isso. Sem soberba, sem tacar o pé na porta, né, Antoinette? Ele vai com muito trabalho, com demonstração de desempenho, mostrando o seu valor, mostrando a relevância de ter esses jovens engajados, ele vai demonstrar, sim, o interesse das pessoas dentro das instituições, seja pública ou privada, um interesse de captar esse jovem para que futuramente ele consiga ocupar posições de liderança, seja em instituições públicas, instituições privadas, seja na política, seja nas mais diferentes vertentes. E o setor do agronegócio não fica de fora disso. As empresas rurais precisam de potenciais líderes, as cooperativas precisam de líderes, os sindicatos precisam de líderes, e a gente tem aí dentro do programa, seja no CNA Jovem a nível nacional, seja na FAEC Jovem a nível estadual, o objetivo de identificar esse jovem, capacitá-lo e deixá-lo apto a, em um dado dia, quando for a sua hora, quando ele estiver com aquele nível adequado, ele assumir posições de liderança relevante para que o agro seja sempre impulsionado para o crescimento nacional. Consigo ficar mais 10 minutos, consigo. Mesmo não falando de grandes líderes, mas falando daqui da minha realidade como agrônoma dentro do Senar, que eu acabei de estar no município de Pacuti, região serrana aqui do estado, e a gente vê lá as hortícolas, né? E é uma triste realidade que os jovens, eles preferem empacotar no mercantil, ser motor Uber, do que ter o conhecimento e a habilidade de produzir alface, de produzir tomate, né? A sucessão familiar, eu acho que destacando aqui para debater contigo, a necessidade do trabalho, do esforço desses jovens e do engajamento, né? Da profissionalização desses novos líderes, né? E o esforço, né? Que sem o esforço, sem a dedicação, realmente as coisas não vão acontecer num passo de mágica. Às vezes as coisas acontecem facilmente, aí as pessoas acreditam que aquilo dali já é uma condição. Não, mas tudo exige um esforço. Tudo exigiu uma necessidade de trabalho, uma dedicação, estudo. Né, Caio? Eu queria só, para finalizar a tua pauta, com relação à realidade do jovem, né, no campo, né, a gente, com certeza, quando eu falo desse jovem que preferiu ser moto Uber a colaborar com o trabalho da família na produção de alface, ele pode ser uma liderança ali dentro da comunidade dele, dentro da própria propriedade, né? A gente, quando fala em CNA Jovens, claro que a gente quer alcançar uma liderança municipal, estadual, dentro de um segmento, a gente quer um alcance um pouco maior. Mas aí, Caio, queria que você reforçasse comigo essa questão da sucessão familiar no campo, né? De que os jovens se sintam atraídos e motivados a permanecer, a se profissionalizar e a crescer com a atividade rural, que é importantíssima, né? Nós que alimentamos o mundo. Mari? Pronto. Mari, vamos lá então. Esse contexto que você trouxe é bem interessante. Eu vou te dar dois exemplos de duas pessoas aí que com certeza vocês vão conhecer. Que um deles, inclusive, eu considero um grande amigo meu, que é o Bebeto, que hoje é presidente do Sindicato Rural de Nova Olinda.
E temos também o Netinho, que é vereador em Jaguaruana, eu acho, que ele é integrante aí da FAEC Jovem. Então, são duas pessoas muito jovens, com menos de 30 anos, que estão ocupando posições de liderança relevantes lá nas suas comunidades. Quando a gente fala em CNA Jovem, em FAEC Jovem, Mário, a gente não enxerga, no primeiro momento, que esse jovem vire um prefeito e transforme um agro da sua cidade, vire um governador e transforme um agro do seu estado. Possa ser que a gente tenhamos essas figuras. E a gente torce e se esforça para isso. Tanto é que a gente desenvolveu a FAEC Jovem no Ceará. O Antônio Neto fez a sua contribuição, junto com o Ítalo, com a Thalita, com o Giovanni. Depois eu dei a minha contribuição, depois veio o Lucas, a Raquel. E isso vai ocorrendo um processo de oxigenação e desenvolvimento das iniciativas com o foco de desenvolver o nosso agro em diferentes vertentes. Mas quando a gente fala em programa de identificação e desenvolvimento de liderança, eu enxergo aquele jovem que está lá na sua comunidade, que tem 10, 15 pessoas, que muitas das vezes não tem uma pessoa que lidere uma demanda junto à Câmara Municipal para pedir uma estrada, para pedir uma ligação de uma luz, para pedir a reabertura do posto de saúde, para ir lá no Senai e dizer, Amilcar, a gente está precisando. Grupo de ATEG. A gente está precisando. Para que a gente consiga trabalhar no campo dessas lideranças. Chegue aí e bata na porta, Amilcar, Sérgio, que é o meu superintendente, Kelly, que é a minha diretora. A gente está precisando de um técnico de campo para acompanhar a gente, para fortalecer a atividade. Quando se tem um técnico de campo dentro de um programa excepcional que é a ATEG, você consegue revolucionar o município. Eu digo porque eu fui técnico de campo. Eu fui técnico de campo em cima de uma moto 150, uma Fan 150, rodava o município todo, e eu saí de um grupo de 30 produtores que produzia 2.000 ovos, e hoje uma única produtora produz 15.000 ovos por mês. Então, é uma transformação que você faz com que esses produtores comecem a se incentivar dentro da atividade. E hoje, eu comecei esse trabalho lá atrás no município, e hoje ele já aumentou 3, 4 vezes, porque eu consegui levar para esses produtores o entendimento de que, para que ele pudesse produzir com eficiência, ele tinha que ter um galpão adequado, ele tinha que ter um calendário vacinal, ele tinha que ter uma dieta adequada, ele tinha que ter um manejo adequado, ele tinha que aprender a comercializar o seu produto. Tinha uma família, Mária, até para exemplificar, para você ver, a mulher que fazia o manejo da propriedade, que fazia a ração, que coletava ovo, que vacinava animal. O homem fazia a parte comercial, que ele gostava mais dessa parte comercial, e tinha uma das filhas dele que fazia a parte do marketing, fazia vídeo, postava. Então, eu fiz uma espécie de empresa dentro do ambiente familiar. Cada um tinha a sua obrigação dentro daquela empresa rural. Então, quando a gente observa o desenvolvimento e a identificação de lideranças, é fazer com que aquela comunidade rural consiga ter uma potência de desenvolvimento dentro das cadeias produtivas. Hoje a gente tem importantes cadeias produtivas dentro do estado do Ceará. A gente tem Morada Nova na cadeia do leite, a gente tem Aracati na cadeia do camarão, a gente tem ali Beberibe na cadeia da avicultura. Então, tudo isso não se iniciou de uma hora para outra. Tudo isso se iniciou com uma pessoa que ficou inquieta com aquela situação e, através disso, começou a buscar artifícios e recursos para que ele venha a se desenvolver. Mas, antes de falar da importância do jovem, é interessante a gente destacar a geração Z, que hoje é muito... Hoje estão dando nomes, né, para gerações. Então, a geração Z hoje tem que ter também um respaldo e um interesse de estar engajado dentro de um processo de ocupação dos cargos de liderança. Eu vi uma reportagem no final do ano passado, na revista Forbes, onde 800 analistas comerciais foram entrevistados do mundo e 67% deles relataram que as lideranças de hoje não estão preparadas para o futuro.
Então, esse é um contexto muito relevante dentro de um cenário onde o agronegócio representa uma economia muito relevante para o Brasil. E dentro do agro, nós precisaremos de lideranças para a continuação desse desenvolvimento, para a integração de tecnologia, para diferentes formas de fazer, para articulações políticas, para implementação e uma visão empresarial das instituições públicas. Então, essa contextualização e esse enfoque em diferentes temáticas vão ser norteadores interessantes para que se tenha sucesso dentro do engajamento de jovens. Hoje, a gente se depara muito com situações de jovens que não gostam de ler, de jovens que estão totalmente imediatistas e querem consumir todo o conteúdo de alta relevância dentro de uma história de Instagram. São situações muito rotineiras atualmente, mas que a gente também tem jovens extremamente relevantes, como 5 exemplos que a gente tem aí, 3 dessa 6ª edição do programa CNA Jovem, que com certeza vai trazer grandes benefícios para o Ceará, que com certeza a gente tem instituições que apoiam o desenvolvimento de novas lideranças, como a Federação do Ceará, que está buscando ali trazer mais jovens, engajar esses jovens, aumentar a capilaridade nas regiões. Tivemos agora o lançamento, acho que em Barbalha, da primeira regional do Senar Ceará, com o objetivo de capilarizar essas ações. Então, o jovem pode estar atuando junto com o Senar para, assim, fortalecer ainda mais todas essas ações junto ao homem do campo, Marco. Caio, eu acredito que a sua disponibilidade, eu acredito que nós já extrapolamos, né, o seu horário. Eu vou ter que sair, vou ter uma reunião bem importante daqui a pouco. Mas eu vou ressaltar alguns pontos que você falou aqui com relação à tag e ao despertar de valores pessoais desses líderes, antes de introduzir aqui os demais integrantes aqui para o bate-papo. Mas eu gostaria de te agradecer sua disponibilidade. Te falo do imenso prazer que eu tenho em falar com você novamente, de estar aqui em um ambiente compartilhando com você, um ambiente de trabalho, de partilha de conhecimentos, tá certo? Quando vier aqui no PEC, por favor, não deixe de vir falar comigo, que eu quero te dar um abraço, tá certo? Tá, combinado. Deixa eu só falar um negócio para a gente encerrar, Mari. Acho que não vai demandar muito seu tempo, não. Dentro do programa CNA Jovem, eu gosto muito de perguntar, né, aos jovens que estão participando, e o Lucas com certeza ouviu muito isso na edição passada. Eu gosto muito de perguntar se vocês estão dispostos a pagar o preço. Porque muito se fala mal do agro, muito se fala mal de como que é produzido, mas que muito se depende do agro para o equilíbrio da balança comercial nacional. Muito se depende do agro para a empregabilidade. Muito se depende do agro para a geração e criação de divisas para o nosso país. E é interessante que os jovens que estão pleiteando e estão aí aspirantes, não é, Lucas, ao cargo aí, a um dos destaques estadual e espero aos destaques nacionais, estou aqui na torcida, com certeza, é interessante que vocês se perguntem se vocês estão dispostos a pagar esse preço. Se estão dispostos a dedicar tempo, a perder noites de sono, muitas das vezes a chegar em alguma instituição para alguma articulação e aquela porta ser fechada para você. O caminho dentro do agro é um caminho de muitos desafios, de muita relevância. E é interessante que vocês saibam se vocês estão comprometidos ou se vocês estão apenas envolvidos. Porque tem 2 cadeias produtivas que eu gosto bastante, que é a avicultura e a suinocultura. E dentro do nosso café da manhã ali, vamos colocar uma situação hipotética, eu tenho uma galinha que ela está totalmente envolvida com aquela refeição, onde ela dispôs ali de um ovo para o alimento. Mas nós temos o suíno que ele está totalmente comprometido, porque ele deu o bacon para aquela refeição, ou seja, ele deu o sangue. Então, ocorre uma diferença muito grande quando você está comprometido e quando você está envolvido. E eu espero que os jovens cearenses estejam totalmente comprometidos ao programa CNA Jovem, que com certeza abrirão muitas portas e farão com que vocês atinjam patamares extraordinários na vida de vocês.
Eu nunca sonhava em andar de avião, e através do programa CNA Jovem, eu consegui, pela primeira vez, voar. Eu nunca sonhava em trabalhar em outro estado, e hoje eu já estou no meu segundo estado trabalhando, e na segunda região do Brasil. Então, aproveitem as oportunidades que o programa CNA Jovem irão abrir para vocês. Sejam competentes, sejam comprometidos, e sem sombra de dúvidas, jamais tentem pisar em alguém para crescer. Um abraço e até uma próxima. Muito obrigada, Caio, pelo estímulo a esses novos participantes, aos que desejam vir nas próximas edições, né? A sua fala, sem dúvida, é indispensável para quem está chegando, para quem vai chegar depois, e também que vai ficar lá registrada lá no YouTube, para que seja divulgada, tá certo? Pode até fazer um recorte depois. Obrigada, viu, Caio? Tchau, fiquem com Deus. Obrigada, um abraço, Caio. Bom, pessoal, reforçando aqui a pauta aqui que o Caio falou, antes de apresentar os integrantes do CNA Jovem, sexta edição, 2025, né? Eu queria só dar uma pequena fala aqui com relação às ações de ATEG, que é a missão aqui do Senar, do relato de experiência do Caio, que ele era um profissional da ATEG, e o tamanho da transformação que ele levou para o município dele. Ele atuava no município dele, Santana do Acaraú. E falando aqui para os técnicos da ATEG, a necessidade da liderança e da proatividade. Nós temos mais de 500 turmas de ATEG, então, sem dúvidas, a gente tem aqui a possibilidade de 500 novos líderes, e que isso não está pronto. A liderança ela não está pronta, ela é uma construção, são um conjunto de habilidades e, principalmente, a curiosidade, a proatividade, a querer trabalhar, a querer crescer, sem dúvida. Só deixar aqui um destaque aqui com relação às ações de ATEG. E aí, pessoal, falando aqui dos novos participantes, nós temos a Beatriz, sim. A Beatriz, o Micael e a Virgínia, né? Vocês são os novos participantes aqui da nova edição. Vou trazendo aqui a pauta do Caio, vou passar, o Caio me passou a bola, vou passar para vocês. Vocês estão dispostos a pagar o preço? Eu vou fazer aqui elencar alguns itens que seria interessante que vocês, gostaria que vocês destacassem. Gostaria que cada um de vocês se apresentassem, né? Quem são vocês e o que fazem dentro do agronegócio? Quais são as ações de vocês dentro do agronegócio, das atividades agropecuárias aqui do estado? Podemos conversar com a Beatriz. Boa tarde, pessoal. Está mais aqui um pouquinho perto do microfone. Boa tarde aos ouvintes e a nossa mesa, né? É um prazer estar aqui, conversar e ter essa troca de experiência com vocês, até por quem está ali atrás da câmera, né? Nossa amiga Letícia. E dizer que a fala do Caio foi muito importante, né? Sem dúvida. E essencial para essa caminhada, né? Na sexta edição do CNA Jovem. E eu sou profissional do agronegócio, né? Eu sou técnica em agronegócio, eu atuo lá na minha cidade, na Secretaria da Agricultura. Qual é o município? Jaguaruana. Jaguaruana. E pontos que o Caio falou, principalmente em relação às nossas lideranças políticas e como a gente deve desenvolver o agro a partir da nossa caminhada dentro do CNA e o que a gente quer, esse viés político ele é bastante importante, porque é onde a gente tem a infraestrutura para levar o produto depois da porteira e levar ao nosso consumidor, né? Porque a gente acaba que alguns produtores alugando o transporte para levar até a cidade. A minha cidade ela é uma produtora, é um pequeno polo de produção, né, da agricultura familiar, e as pessoas elas tendem a produzir e levar até a feira do município. E eu, na minha visão, vejo que isso pode desenvolver cada vez mais, por isso que eu escolhi esse programa, escolhi trazer a visão também para a minha cidade, porque o CNA, o Senar, ele é um viés para crescer a cidade visualmente e fazer com que os produtores entendam
né, que o técnico ele tem a importância, assim como o produtor. Porque nós, sem o produtor, somos nada. O produtor, sem nós, consegue alguma coisa. Mas com a gente, eu acredito que consegue desenvolver cada vez mais. Micael, qual a sua participação no agro, né? Quem é você? E você também está disposto a pagar o preço, né? Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera que está assistindo. Prazer, eu me chamo Micael, mas podem me chamar de Mike. Eu me sinto mais confortável desse jeito. Então, pessoal, a primeira pergunta é o que eu faço no agro, né? Isso. Bom, eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFC, e atualmente eu sou instrutor do curso de produção e cultivo de hortas em sistema carcerário e também em hospitais mentais. Então, a gente trabalha com esse trabalho de ressocialização, tentar inserir aquelas comunidades que estão encarceradas no mercado de trabalho, uma coisa que é tão difícil, muitas vezes eles não têm oportunidade de atuar no mercado novamente. Então, o nosso trabalho, juntamente com o projeto do Estado do Ceará, que é o projeto Transformando Vidas, a gente trabalha ensinando eles. Tanto é que, ultimamente, a gente conseguiu novamente instalar uma horta na unidade prisional da UPPO2, lá na Itaitinga. E tudo que é produzido lá, e já está produzindo bem, o que traz bastante felicidade para a gente, é utilizado lá dentro da cantina, tanto para o consumo dos policiais penais, como também para o consumo da comunidade prisional. Eu vou passar aqui a bola para a moça aqui. Virgínia, né? Quem é você? Você está disposto a pagar o preço, né? O que você faz aqui no agro? Qual é a sua contribuição na agropecuária do Estado? Oi, pessoal, boa tarde. Queria agradecer. Poder participar aqui é um prazer imenso. Nem de longe eu imaginava chegar aqui, mas é um grande prazer. Eu acho que só nós três que estamos aqui, a gente consegue entender a dimensão disso tudo, né? Só quem realmente conhece e vive o que é o Senar sabe. Eu me chamo Ana Virgínia, eu sou engenheira agrônoma, eu me formei ano passado, em julho, e eu tive o prazer de conhecer a dimensão do Senar quando eu me formei como técnica em agronegócio pelo Senar. E, assim, o agronegócio, para mim, é a minha vida, é a minha paixão. Eu não me encontro em outro lugar a não ser trabalhando com isso. Eu moro numa região de interior, então lá o foco realmente é produção agrícola, o foco principal. E, como a Beatriz falou, a minha região ela também é bem carente em relação a isso, sabe? Os produtores ainda têm aquela visão bem atrasada e limitada. E eu acredito que o nosso papel, enquanto jovem, enquanto líder, é poder transformar esse pensamento dos produtores. E, mais do que isso, impactar a vida deles, né? Trazer caminhos, né? Caminhos concretos para que eles possam mudar a realidade deles. Então, eu acho que é isso. E respondendo a sua pergunta, sim, eu estou disposta a pagar o preço. Agora a gente vai só sintetizar aqui a fala de vocês com relação aos módulos, né? A trajetória, desde o início da inscrição, vocês já fizeram algumas partes online, né? Já teve alguma, então... eu queria que vocês falassem do conteúdo já absorvido por vocês e as expectativas para as próximas etapas. Beatriz, o que você achou do conteúdo que já foi abordado? É um conteúdo excelente, informações que podemos utilizar no dia a dia, né? E, inclusive, quando na fala do Caio, me trouxe um insight em relação ao conteúdo do curso, que ele falou sobre a questão da ambiental, né, a parte da preservação, que é muito importante, a sustentabilidade. E nós, com esse conteúdo que o programa ele traz, né, a formulação do Senar, do CNA, os tipos de atuação, como nós, no agro, também devemos atuar, e a questão dos setores do agronegócio, né? De modo geral. Então, eu acredito que é importante, e a expectativa é de cada vez melhorar
né, o conhecimento em relação ao programa. Mike? Mike. Não é Mike, é Mike. Mike, já foram quantos módulos, né? Sua expectativa aí para... Pronto, estamos entrando no terceiro agora, quarto. E, tipo, estou bem animado. Já descobri bastante coisa. Parece que a cada módulo que vai passando é uma nova descoberta. Uhum. Então, assim, a gente vê que existe toda uma articulação por trás, toda uma forma de tentar desenvolver o agro, tanto estadual como nacional. E o CNA, eu consegui ver que tem um papel muito importante em levar principalmente informação para o campo. Informação técnica, que muitas vezes o que falta para o produtor é essa informação técnica, para que ele possa ter a sua fonte de renda, para que ele possa desenvolver e conseguir crescer realmente na vida, para que ele não precise, como vocês falaram, eu acho que falaram anteriormente, para que ele não precise virar UB, outra coisa, mas que ele possa realmente atuar naquilo que ele foi destinado, trabalhar com campo, que é tão gratificante. Virgínia, já concluiu todos os módulos até essa etapa, até esse momento, tem nada, nenhuma atividade atrasada, as expectativas, eu tô, hashtag fica a cobrança. Então, a gente está aí na etapa 3 e 4, né, finalizando aí a trilha seletiva, e o que mais me chamou a atenção foi, assim, o modo bem sutil que o Senai trouxe, assim, essa introdução do setor do agronegócio, e ao passo em que a gente vai avançando de módulo, ele vai prendendo mais a nossa atenção. Não sei se os outros colegas tiveram essa sensação, mas eu acho que ele quis passar muito disso, sabe? Da gente, cada etapa que passa, a gente sente o nosso avanço e tem aquela vontade de continuar cada vez mais. Eu achei isso, assim, muito interessante. Eu vou... leve aqui a minha acolhida, minha torcida para cada um de vocês, no que eu puder colaborar. Eu, como engenheira agrônoma, faço parte aqui da casa, tenho um tempinho já de Senar, tanto como instrutora, prestadora de serviço, como também profissional da casa. Todo mundo, você falou que assim, eu já cheguei aqui, todo mundo teve o seu primeiro passo, né? E que o primeiro passo aqui de vocês seja de uma longa jornada, né? Que se inicia aqui com o pé direito, e de uma longa jornada, tá certo? A gente vai continuar nosso bate-papo, mas aí eu vou passar um pouquinho a fala para os nossos colegas egressos da última edição, né? Eu gostaria de falar com o Antônio Neto, com o Lucas, né? Eu gostaria que vocês falassem da experiência de vocês, com a participação dentro do CNA Jovem, né? Conselhos para os novos participantes, né? E as mudanças que ocorreram. Eu acho que deve ter algumas dicas aí para dar para esse pessoal, porque tem umas etapas aí de projeto, tem que ter alguma coisa que vocês têm que dar de dica para esse pessoal para poder eles realmente trilharem uma bela trajetória aí dentro dessa edição aqui do ano de 2025. Antônio Neto. Boa tarde, pessoal. Agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês, passar um pouco da nossa experiência como egresso da primeira edição, né? Eu sou jovem ainda, apesar de fazer 10 anos da primeira edição. Primeira edição, pessoal, eu estava até conversando com os meninos aqui nos bastidores, foi meio que cair de paraquedas. A gente não entendia o que era o CNA Jovem, a dimensão do CNA Jovem. Isso só foi possível à medida que o CNA Jovem foi amadurecendo. Hoje temos 10 anos de CNA Jovem, primeira edição em 2014, tinha 22 anos quando eu entrei no CNA Jovem, e isso me trouxe uma mudança, uma percepção diferente do agro, do setor agropecuário. Eu sou filho e neto de produtor rural, sempre atuei no setor, sou técnico da área, sou engenheiro agrônomo, mas a gente sabe que o CNA Jovem ele traz uma percepção diferente, porque o CNA Jovem não trabalha simplesmente a técnica, o CNA Jovem trabalha a formação de lideranças, lapidar lideranças, e quando a gente vê vocês aqui presentes e os colegas de vocês que estão participando, que teremos a oportunidade de conhecê-los, a gente enche os olhos, nós acabamos enchendo os olhos e vendo que são sucessores do nosso trabalho, jovens que vão levar essa visão para o campo, sempre lembrando que a sucessão ela passa aí pelo momento de compreensão do que está ali e por que está ali. É uma fala que o Caio trouxe muito bem, não é simplesmente passar à frente,
ou derrubar alguém em um processo sucessório. É compreender uma tradição. Eu prezo muito por essa questão, compreender por que aquela cerca foi colocada na divisão daquele terreno. Será que o meu avô fez aquilo devido a alguma coisa? Eu simplesmente, como um jovem, devo derrubar aquela cerca, aquele limite? Então, o processo sucessório é isso. É compreender aqueles que já passaram, compreender os que estão, para que a gente possa construir e dar continuidade, agora com uma nova visão, dar continuidade com a nossa garra dentro desse processo. E o CNA Jovem é isso. É trazer essas percepções diferentes para nós jovens, para que possamos ser agentes de transformação, de mudança, como o Caio e a Mari colocou bem aqui para vocês. Então, o que eu tenho, se eu for falar do CNA Jovem, a gente vai se delongar bastante. Eu vou passar para o Lucas, de repente eu lembrar mais alguma coisa, surgir alguma dúvida, a gente está à disposição. Ele tem muita coisa para contribuir, tá? A gente está escondendo aí um bocado de coisa, então a gente vai falar muito sobre essa experiência que ele tem. Mas, só me apresentando, eu sou o Lucas, sou engenheiro agrônomo, sou especialista em agronegócio, agora especialista também em inovação, empreendedorismo no agro, graças ao CNA Jovem, inclusive, sou egresso da 5ª edição, e hoje venho representar aí alguns representantes da 5ª edição que estavam ali na fase final. As meninas estão assistindo a gente, a Thaís, a Evilânia, as meninas estão ali todas atentas ali, interagindo com a gente também. Mas já abrindo um parêntese, temos 3 representantes aqui que já estão se destacando dentro do processo, né? Então, a gente está com 96 participantes aqui na nossa etapa estadual, né? Então, os meninos, eles participaram aqui de uma competição do AVA, que foram premiados, então eles já estão ali um passo à frente, ali, já estão se destacando, já estão tendo uma visibilidade legal, e eu já começo falando sobre essa visibilidade, né? Então, essa oportunidade de vocês serem vistos, né? O programa, ele dá a possibilidade para a gente, como jovem, que está atuante no setor, de ser visto tanto no âmbito nacional como no âmbito estadual, mas especificamente regional e por aí vai. Então, a gente se conecta com pessoas do país inteiro, a gente se conecta com instituições do país inteiro, né? Então, já fica a primeira dica, né? Mostrar ali a nossa cara mesmo em todos os lugares possíveis, né? Se fazer presente nas redes sociais, vocês vão passar por jornadas onde vocês vão falar muito sobre comunicação, como se expressar, como se vender, como vocês vão conseguir chegar onde vocês querem através aí das ações de vocês. Então, essa primeira dica já fica. Mostrar a cara mesmo, falar nas redes sociais, mostrar o trabalho de vocês, o que vocês estão fazendo, o objetivo de vocês. A galera já fica atenta, então já consegue visualizar. Aquele famoso que não é visto, não é lembrado, então já fica a dicasinha, né? Então fica a dica tanto no âmbito dentro do programa, para vocês se conectarem com os outros participantes dos outros estados, e também no âmbito profissional, para vocês serem vistos aí. Então, o próprio programa já é um grande destaque, uma grande vitrine. A gente tem a nossa amiga Gabi, né, que hoje está trabalhando dentro do setor graças ao programa, né? Então, hoje ela foi vista, foi convidada pelo presidente, participou do processo seletivo e hoje está trabalhando junto do Senar. Então, hoje ela é coordenadora. Ela é supervisora da TEG, ela acompanha 15 técnicos de campo distribuídos lá na região do Cariri, né? Entre agricultura e pecuária. Ela é detentora da metodologia TEG para dar suporte ao técnico, que o técnico dá ao produtor, e assim a gente vai no ganha-ganha. Pelo lado do Cariri, já conseguiu o espaço dela, já consolidou ali o espaço dela também. Então, é uma das vantagens aí de estar presente num programa desse nível, né? E falando sobre como transformou nossa carreira, né? Então, hoje a gente... aquele negócio, a gente passa por um programa, a gente... Antes é de um jeito, durante está de um jeito e depois está completamente diferente, né? Como o Caio falou, a gente trabalha tanto as soft skills como as hard skills, então a gente acaba desenvolvendo muita coisa e a partir daí a gente começa a aplicar muito isso dentro do nosso ambiente profissional, né? Então a gente acaba tendo essa aproximação com nós mesmos internamente, quanto pessoa, que acaba desenvolvendo muito nosso profissional, e a gente consegue ali, né, se destacar, pensar fora da caixa, que é o programa também, ele excita muita gente a pensar fora da caixa, traz muito desafio, por isso que o Caio, ele pergunta, vocês estão dispostos? Porque realmente a gente vai pensar muito, vai precisar dedicar muito,
vai sair ali realmente fora da caixa para a gente conseguir um objetivo que é impactar o nosso produtor rural. Nós trabalhamos para o produtor rural e o nosso objetivo é mudar a vida do produtor rural. Aí o objetivo é realmente nos desenvolver para a gente conseguir levar essas soluções para esse produtor, para ele conseguir realmente ter esse destaque lá dentro. Então, acaba que o programa, ele transforma realmente a nossa perspectiva quanto profissionais, como pessoas, então a gente acaba realmente passando por um processo transformador. Aí eu costumo pensar e falo para algumas pessoas também que quem participa do CNA Jovem devia ter o selinho lá no LinkedIn, para as pessoas verem lá que participou do CNA Jovem é um profissional diferenciado. Sim. Porque realmente é um selo ali de qualidade. Uma formação. É uma formação, São habilidades. Ninguém nasce líder. Exatamente. O líder é construído e vocês estão... Né? Tudo que o Senar cria, ele passa por um processo de estudo, ele envolve profissionais de ponta do país inteiro, quiçá internacional, para que a gente monte a metodologia. Todos os profissionais do Senar, eles passam por uma metodologia. O instrutor passa pelo treinamento metodológico para instrutores, a TEG tem a metodologia TEG, né? Então, sem dúvida, olha a relevância, né, de uma ação como essa, né, que é para poucos. São para poucos, né? E vocês estão aí entre esses selecionados. Vocês não têm nenhuma perguntinha-chave, não, preparados, assim, no bolso, para que vocês explorem o potencial aqui dos colegas que já fizeram... Pois não, Virgínia. Eu tenho uma curiosidade para os dois participantes. Eu queria saber deles, durante essa trilha, o que foi, assim, mais desafiador para eles. Ela quer dica, ela quer ir. Com certeza. Até eu vou pegar aqui. E aí? Vamos pro Seniasauro, né? Primeira edição. Eu acho que o que foi mais desafiador na minha edição foi comunicação. Tivemos uma oficina de comunicação. Não é fácil comunicar, às vezes a gente pensa que está se comunicando bem, mas existem alguns cacuetes, algumas repetições que a gente acaba tendo dentro da comunicação. Então, esse foi o principal desafio na minha edição, tentar comunicar o agro. Era a primeira edição do programa, então, a primeira edição do programa visava justamente ter jovens líderes que soubessem comunicar o agro. Então, esse foi o principal desafio, que acompanhando edições posteriores, eu percebi que também era um dos desafios que era sempre colocado à tona para os jovens. Boa. Especificamente na minha edição, né, a gente passou por alguns desafios. Né? Então, a gente tínhamos desafios estaduais e nacionais, e a gente tinha que criar soluções para esses desafios. Mas a gente não precisava só criar soluções para esses desafios, a gente precisava criar soluções que nós, como líderes, deveríamos estar à frente para construir essas soluções e colocar esse negócio para rodar. Então, a gente tem muitos desafios no agro. O primeiro desafio é escolher qual desafio a gente quer realmente pegar ali para trabalhar. Um desafio, claro, que a gente conheça, que a gente vivencie, que é validado pelo produtor rural, que realmente seja um desafio do produtor rural e não o nosso desafio como técnico, que também é uma dificuldade nossa durante o programa. E construir uma solução que nós conseguíssemos colocar para frente. Então, a gente tinha que aliar tudo isso. É um problema do produtor, é um problema do campo, mas a gente, como líder, está se propondo a solucionar. Então, pegar uma solução que fosse boa o suficiente, que fosse inovadora, e que colocasse aquela chamazinha na gente como líder para colocar para frente, realmente foi um desafio para mim. Então, tinha que encaixar tudo. Tinha que encaixar a técnica, tinha que encaixar o coraçãozinho ali fervendo para a gente conseguir seguir em frente. Então, foi um desafio. Mas a parte de comunicação sempre é um desafio para a gente, né? São os beneficiários, né, Lucas? Exatamente. Eu, pegando aqui a minha dica, como jovem aprendiz também, jovem, ensinar jovem também, ensinar jovem, com relação, eu tive a oportunidade de estar num evento de vocês, né, da 4ª edição, lá no Hotel Sonata, e foi dentro da apresentação desses desafios, né, eu fui lá julgar, sou bem severa. Ela severa, pessoal, ela severa. E aí, o que é que eu posso falar para vocês? Só consegue trazer um desafio quem está dentro da realidade. Sim. Só consegue trazer um problema para ser solucionado quem está dentro da realidade.
O agro, ele tem camadas e camadas e camadas e camadas. Isso não quer dizer que eu estou aqui nessa camada, que eu não estou dentro do agro e que eu não posso identificar um desafio, né? Então, dentro da sua camada, você entender onde você está inserido e aprofundar e buscar problemáticas, mas, sem dúvida, quem está no campo. Mike, você tem uma brilhante possibilidade, hashtag fica a dica, da agricultura urbana. Sim. Da agricultura urbana, você está dentro dessa realidade, né? Já vou trazer, porque todo mundo vai querer agora ser da equipe do Mike. Eu já estou dando aqui que você está trazendo tem a possibilidade de trazer uma realidade da agricultura urbana, que você está inserido dentro de ambientes urbanos, né? Sim. Ali em alguma periferia, que aí os presídios, os hospitais, eles estão ali numa periferia, mas ela está dentro da cidade. Então, tem uma realidade aí que você pode compreender algo que possa ser melhorado e trazer para dentro do programa, né? E vocês também, Virgínia e Beatriz, despertem esse olhar para as realidades, para a roça, para o ir e vir, do elo produtivo dentro da porteira, saindo para a porteira, quando você está inserido lá, sem dúvida, fica mais fácil trazer algo que possa ser solucionado, possa trazer uma inovação. Aí acaba que eu, por exemplo, eu estou aqui na camada meio que teórica. Eu, atualmente, né, eu estou aqui dentro de um escritório, vou para campo, sim, tenho possibilidade de escutar várias experiências, né, eu sou mestre, né, eu tenho um viés aqui um pouco acadêmico, de metodologia. Eu estou aqui, assim, será que aqui dentro da minha camada tem algo que eu possa solucionar? Tem algum desafio que eu possa expor mais para trazer alguma coisa boa? Não. Vou aprofundar aqui, vou para outra camada. E assim vocês vão buscando aí algo relevante. Que, sem dúvida, isso daí vai ser um diferencial para que vocês voem aí longe aí dentro das ações do CNA Jovem. Eu acho que vocês têm algo mais a explorar lá para o Mike, alguma colocação? Posso só complementar rapidinho? Pessoal, é interessante isso que a Mari colocou bem. Vocês questionaram sobre o desafio. E eu comentei que o desafio da minha edição talvez foi comunicação. E a gente vê muitas vezes que o jovem, ele gosta muito da comunicação, ele gosta do Instagram, isso é muito relevante, comunicar o agro. Mas o que a Mari falou é super relevante. É colocar o pé no chão. Na verdade, colocar o pé na lama dessa chuva lá no produtor rural e saber, de fato, quais são os desafios do produtor rural. Não é simplesmente postar uma foto no Instagram ou um vídeo achando que aquele é o desafio do produtor rural. E é isso que traz o CNA Jovem. Foi um ponto que o Lucas colocou muito bem da edição dele, é que compreender os seus beneficiários. Quem vai se beneficiar com o meu desafio? É simplesmente a minha visão, é a visão do produtor rural. Como esse produtor rural vive, qual a realidade dele? Para isso é preciso estar em campo. É preciso conhecer as dores do produtor rural. Muitas vezes a gente esquece as dores do produtor rural, e talvez seja até uma dica, né, Lucas? Uhum. E lá no CNA Jovem, na edição estadual ou na nacional, a gente foca muito no nosso mundo, às vezes um mundo apenas de percepção restrita do que é o agro, e esquece quem é meu beneficiário, que é o produtor rural. Então, dica para todo mundo que está no CNA Jovem, pensem sempre no beneficiário, pensem sempre no produtor rural. É para ele que a gente trabalha, é para ele que o sistema FAEC, Senasc Rural trabalha. Nós estamos aqui por causa do produtor rural. Então, é justamente isso, é justamente essa dica que eu queria deixar para vocês. Só complementando também, rapidinho, eu costumo dizer que eu sou agrônomo Nutella, né? Porque eu não sou aquele agrônomo do campo, né? Eu trabalho... Você está lá na sua camada, e cada uma tem sua relevância e seu papel. Exatamente. Se não fosse algo que você estudasse, se debruçasse na teoria, tem um público-alvo que vai ser beneficiado, cada um na sua né? Exato. E eu trabalho com startup, eu trabalho com tecnologia, né? A gente constrói solução para o produtor rural. Apesar da gente estar dentro da cidade, construindo tecnologia para o produtor rural, isso não tira a possibilidade da gente ter que ir no campo para conhecer aquela dor especificamente. Então, é justamente isso que a Mari está falando, isso justamente que o Antônio está falando, só para reforçar. Independente da sua atuação, da sua formação, com o que você trabalha, o primeiro passo é a gente ver a dor lá na prática. Não tem como a gente construir uma solução para o produtor rural sem a gente ir lá, falar com ele, sentir junto com ele, ouvindo ele, vendo ele, sentindo aquela dor,
porque isso vai dar uma perspectiva completamente diferente para a solução de vocês e para a atuação profissional de vocês. Vocês vão escutar muito isso durante o programa, martelaram muito isso na nossa cabeça, porque muitas vezes a gente tem uma solução na nossa cabeça, uma dor na nossa cabeça, mas não é exatamente o que o produtor precisa para aquele momento. Então, a gente precisa realmente botar o pezinho na lama e verificar e validar essa dor para a gente construir uma solução realmente eficiente que consiga realmente ter impacto para o produtor. É desafio, não é fácil. Não é fácil, mas quando você se expõe a estar dentro de uma propriedade rural, estar acompanhando as atividades produtivas, o Lucas, ele profissionalmente atua dentro da horticultura, né, Lucas? Da parte da rastreabilidade vegetal, então ele está inserido, né, da camada dele é aquela. Então, você consegue identificar lá os gargalos, né, os gaps lá, para poder trazer soluções, né? E cabe que quando ficam umas coisas na teoria, quando não tem um enraizamento dentro de uma problemática, de um público-alvo, ela vai esgotando. Ao passar ao andar da carruagem, ela vai esgotando. Então, é o desafio para todos os envolvidos, aqui para a gente, para cada um dos meninos, conseguir identificar, para vocês, então, vocês aqui com um olhar um pouco mais curioso, com um olhar um pouquinho mais, um sangue frio, jovem, novo, para poder conseguir trazer esses olhares, né? Para dentro do Senar também, para dentro do programa, para dentro da comunidade de vocês, do município, e assim a gente vai indo, tá certo? Mas vocês têm mais algo para falar aqui, para a gente encerrar aqui a nossa fala? Vocês têm mais alguma questão? Beatriz, Micael, Virginia, vocês retornam hoje ainda para o município de vocês? Jaguaruana, Ibiapina. A viagem é longa. Muito longa. É um pouquinho longa. Aproveita a estadia que vão na praia, ainda bem que não está chovendo hoje. Vocês têm algo mais a falar aqui para os... Mari, só quebrando um protocolo aqui, rapidinho. A gente está falando muito de CNA Jovem e o Caio comentou muito sobre FAIC Jovem, né? Sim. Então, o CNA Jovem, ele veio com uma ideia de formar jovens, lapidar lideranças. E nada melhor do que concretizar isso e perenizar esse trabalho que o CNA Jovem faz com vocês, do que criar uma comissão jovem aqui no nosso estado. Então, nós articulamos junto ao presidente da federação, Lucas, Raquel, Ítalo, o próprio Caio, e juntos estamos em processo de construção, porque a construção ela é prolongada, da FAIC Jovem. Então, eu deixo aqui o convite para vocês que estão aqui presentes, para vocês que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo, para os jovens que estão participando do CNA Jovem, a somar conosco na FAIC Jovem. Podem pegar meu contato depois com a Letícia, vocês podem entrar em contato. A nossa ideia é capilarizar a FAIC Jovem em todas as regiões do estado. O intuito é justamente perenizar essas ações dos jovens. Nós precisamos de vocês no campo. E nada melhor do que construir juntos a FAIC Jovem. Às vezes o jovem pergunta, e aí, a FAIC Jovem é o quê? É um emprego no Senar? O que é? Não, pessoal, é algo voluntário. É você se dedicar como um jovem líder que quer desenvolver o agro, que quer trazer suas ideias, e a gente vai trabalhar isso na sua localidade. Nada melhor do que começar na sua localidade, no seu município, movimentando jovens. E aí a gente vai crescendo, vai chegando no estado, e quem sabe nossas ações possam repercutir aí dentro do estado e nacionalmente. Então, deixo o convite para todos a compor aí a FAIC Jovem. Podem entrar em contato e são todos convidados. Obrigado. Antônio, eu gostaria, como a presença de vocês aqui estão em função do destaque, né? A Letícia, a nossa articuladora aqui de CNA Jovem, aqui que está nos bastidores, sou apenas a porta-voz dela. Ela separou um pequeno brinde aqui, vocês podem, Neto, você pode passar aqui para eles. Eu vou só perguntar depois. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Bem pesadinha. Eu vou só aqui responder a pergunta do Davi, que aí eu vou passar para os egressos. As soluções pensadas no programa saem do papel? Como funciona? Vocês têm algum caso de sucesso nacional? Algum relato para falar com relação ao que sai
das mentes pensantes aqui do programa. Eu posso complementar depois. Pessoal, é uma pergunta excelente. Sair do papel depende só de vocês. Nós, como CNA Jovem, nós damos o start. A gente incentiva, a gente lapida o jovem. A gente quer que vocês deem um primeiro passo. Então, existem sim soluções que saíram do papel. Na minha edição mesmo, existiram algumas soluções que fizeram parte até da estrutura da formação da faculdade CNA. Uma das propostas vencedoras da minha edição foi justamente um curso na faculdade CNA que foi, de fato, construído. O Caio também, que esteve aqui conosco, é um exemplo. A ideia do Caio, ela saiu do papel, na rotina do Caio, diariamente ali com os produtores, nas articulações com as instituições, dentro do ATEG e articulação com as instituições locais. Então, sair do papel, pessoal, depende somente de vocês. Nós lapidamos os jovens, buscamos identificar essas lideranças, e a ideia é que, de fato, saia do papel com a força de vocês e no que a gente puder estar apoiando cada uma das iniciativas para que elas cresçam e surjam, a gente vai estar apoiando. Só um exemplo bem claro do que sai do papel. FAEC Jovem nasceu com o desejo de egressos da primeira edição do CNA Jovem. Então, é um exemplo de uma iniciativa que saiu também do papel. E por isso que é importante a gente trabalhar com soluções que a gente queira colocar de fato para frente, né? Na minha solução, por exemplo, eu não consegui colocar para frente, porque demandava muita coisa ali, naquele momento não era possível, mas a própria Federação de Agricultura abriu todas as portas, a gente fez conexão com o Sebrae Ceará, fez conexão com o BNB, fez conexão com o Mercadinho São Luís, então eu consegui apresentar minha solução para todos eles. Virou projeto a minha solução, infelizmente a gente não colocou para frente, mas realmente, como o Antônio falou, só depende da gente. Por alguns motivos ali no meio do caminho a gente vai mudando ali as perspectivas, né? Então muda-se com o tempo, mas a ideia é que todos esses projetos que são desenvolvidos dentro do programa continuem, né? Então, não necessariamente a gente como líder vai dar sequência por todo o período, mas a gente pode ir formando, né, desenvolvendo novas lideranças que consigam dar andamento ali para o projeto. Eu destaco para o conhecimento acumulado em cada um dos profissionais envolvidos, né? Que ela não pode ser que ela não tenha uma entrega mensurável dentro de uma ação, mas a médio e longo prazo, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter resultados, né, do que foi, da formação que está ocorrendo com esses novos profissionais, com esses novos líderes dentro do programa. Eu destaco aí o capital humano que é formado, né, que, sem dúvida, tem... a gente fala aqui de Caio, de Antônio Neto, de Lucas, né, o destaque que são... Não vou falar do empenho profissional, mas da colaboração, do nível que eles têm, mas a colaboração que o programa teve na formação desses profissionais. Certo, pessoal? Vocês têm mais alguma colocação? Eu gostaria de agradecer à equipe do CNA. Eu vou me esforçar para ser premiado mais vezes, estou bem curioso para saber o que tinha aqui dentro. Boa. Mas vamos lá, né? Vamos para cima. Com certeza. Virgínia, Beatriz... Pode falar. Agradecer a presença de vocês aqui, a atenção de vocês com a gente, né, nos grupos de WhatsApp, na receptividade total, e é só crescer, né? Esse programa ele só tem a crescer porque eu acredito que outros jovens eles vão olhar com mais curiosidade. Pelo menos eu espero divulgar esse programa na minha cidade, porque é importante. Lá nós temos profissionais se formando, nós temos uma escola técnica com cursos em agronegócio, fruticultura, e eles precisam disso, né? O técnico, ele precisa de um viés, ele precisa conhecer o mundo do agronegócio, que ele não é só sala de aula. E muitas vezes os técnicos, eles acabam estagnando ou então escolhendo até outras áreas a partir de uma formação, assim como também eu já conheci outros, né? Eu fazendo um curso de trator através do Senar, né? Operação de tratores agrícolas, era meu sonho, né? E o Senar me deu essa oportunidade, né? Junto com a cidade lá, de Jaguaruana, através da Secretaria da Agricultura. E eu escutei de um rapaz,
ele era técnico em administração, e ele olhou para mim e disse assim, eu não sei, Bia, onde era que eu estava com a minha cabeça no dia que eu fui escolher o curso de administração, porque eu sou o agronegócio, eu sou do agronegócio, né? Aí eu disse para ele, não, você pode continuar, você se forma, né? O Senar, com várias oportunidades, tem hoje o ETEC, né? Muito importante, inclusive eu indico demais. O Senar é o mundo. Nós somos a maior escola da Terra. Pois é. Só complementando a fala da Beatriz, né? O Senar Ceará, ele é diferenciado, né? Ele impacta realmente a vida das pessoas, principalmente produtor rural e profissionais de campo. Uhum. Queria dizer que é um prazer imenso estar participando desse momento aqui. Estou muito feliz em estar participando do CNA Jovem e fui muito incentivada, inclusive, por egressos do programa da Evilane, que eu acho que ela ainda está assistindo, me incentivou bastante a participar, e eu espero que a gente tenha uma trilha de muito sucesso durante essa jornada, e mais do que isso, eu espero que a gente consiga transformar muitas realidades, principalmente da nossa região, que eu acho que é muito carente, né? E é isso, muito obrigada. Antônio Neto, Lucas, alguma fala de encerramento? Eu só agradecer o convite mais uma vez, é sempre bom estar aqui no meio de vários profissionais maravilhosos que estão aqui envolvidos dentro da Federação de Agricultura, é sempre um prazer estar aqui. Parabenizar os três pela premiação, né, e parabenizar todos os outros que estão participando da 6ª edição. Muito sucesso, né? Vocês vão trabalhar muito aí, terão muitos desafios, mas que vocês sejam muito bem-sucedidos. E contem com a gente, contem com a comissão aqui, a FAEC Jovem, e também fica o convite para o nosso encontro aí, segundo grande encontro de jovens líderes do agro cearense, que vai acontecer na PEC Nordeste, né? Ele já quer dar spoiler. Não podia, cara. Pessoal, agradecer pelo convite que o sistema fez mais uma vez para a gente estar contribuindo de alguma forma. É sempre um prazer estar aqui trabalhando junto do sistema. Você se encanta, como vocês falaram muito bem, com o trabalho que o sistema vem realizando, na mudança de percepção do produtor rural, para que a gente crie, como o nosso presidente fala, o Amilcar, uma classe média rural de fato, é nosso objetivo aqui no Estado. Então, nosso objetivo é esse, é contribuir. Então, só agradecer, parabenizar os meninos que já iniciaram com o pé direito, já sendo premiados, mas parabenizar também todos aqueles, os 96 que estão iniciando, continuando a trilha do CNA Jovem. A gente espera vê-los aí também presencialmente e fazer mais uma vez o convite para a FAEC Jovem. A FAEC Jovem está aberta para todos vocês. E como o Lucas já deu spoiler, né, fazer o convite para vocês do 2º encontro de jovens líderes do agro do Ceará. O primeiro foi um sucesso, superou todas as expectativas e a gente está querendo superar todas as expectativas nesse ano também. Obrigado, pessoal. Eu gostaria de agradecer aos ouvintes, Letícia, Tiago, Beatriz, Virgínia, Mike, Lucas, Antônio Neto, pelo conteúdo que a gente gerou, que vai ficar no site, no YouTube do Sistema FAEC Senar. E obrigada pela tarde super agradável de crescimento, de construção de novos raciocínios, tá certo, pessoal? Muitíssimo obrigada. Obrigada também.